Queridas irmãs, queridos amigos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. O livro No Mundo Maior está sob nossa análise. Procuraremos, ao longo dessa jornada, estudar com um pouco mais de profundidade as questões referentes ao funcionamento do cérebro e todas as consequências que dele surgem, positivas ou negativas, em função da maneira por meio da qual nós tratamos esta realidade da mente, do pensamento. Por isso, pegue o seu livro, participe conosco, acompanhando a leitura que nós vamos fazer com os comentários. Não se esqueça, nós procuramos colocar sinônimos para que você saiba o significado daquelas palavras mais difíceis, pouco usuais, e assim você vai anotando, porque não precisa pular de uma palavra para outra sem saber o significado daquela expressão estranha. E isso ajuda a compreender o todo, ok? Então nós vamos para a nossa sala de leitura e eu espero você lá com o livro, hein? Vamos lá? Vamos? Bem, agora vamos começar o capítulo 13º, o capítulo que fala da psicose. Lembra daquele filme Psicose? Parecia alguém matando a mulher no chuveiro, de Alfred Hitchcock. Alguma alteração, alguma coisa estranha no lado psíquico e que está envolvendo o afeto. Psicose afetiva não tem nada a ver com Hitchcock, tem a ver com a vida real. E é isso que nós vamos começar a ler agora. Acompanhe o texto do capítulo 13º. Seguindo Calderaro, fomos, em plena noite, atender infortunada irmã, quase suicida. Penetramos a residência confortável, apesar de modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. O assistente me pareceu apressado, não parou em nenhuma apreciação. Acompanhei-o, por minha vez, até um humilde aposento, onde fomos encontrar uma jovem mulher em choro convulsivo, dominada por um desespero incoercível, um desespero sem condições de ser contido. A mente acusava extremo desequilíbrio, que se estendia para todos os centros vitais do corpo físico. E o orientador, então, olhando-a, disse: pobrezinha, não vai lhe faltar a divina bondade. Tudo preparou de modo a fugir, André, pelo suicídio esta noite. Entretanto, as forças divinas vão nos auxiliar a intervir. Colocou então a mão sobre a fronte da irmã em lágrimas e então esclareceu. Esta, André, é Antonina, abnegada companheira de luta. Órfã de pai desde muito cedo, iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos para sustentar a mãe e a irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias daquela fase risonha de menina e de moça. Aos 20 anos, perdeu a mãezinha, que fora arrebatada pela morte. E não obstante seus formosos ideais femininos, foi obrigada a se sacrificar pela irmã em vésperas de casamento. Realizado este matrimônio, Antonina procurou afastar-se para tratar da própria vida. Porém, muito cedo, verificou que o esposo da sua irmã, ele se caracterizava por abominável viciosidade. Perdido nos prazeres inferiores, entregava seu hábito da embriaguez diariamente, voltando para casa em hora muito tarde a distribuir pancadas, a vomitar insultos. Sensibilizada perante o destino da sua companheira, nossa dedicada amiga ficou em casa, a serviço da renúncia silenciosa,
aliviando na sua irmã os pesares e auxiliando-a a criar os sobrinhos e a assisti-los. Corriam os anos tristes e vagarosos. Quando Antonina conheceu certo rapaz necessitado de amparo, de arrimo, de apoio, que sustentava pesado esforço para manter-se nos estudos. Ambos se identificavam na mesma idade e comungavam de ideias e de sentimentos próximos. Devotada e nobre, Antonina correspondeu-lhe a simpatia, convertendo-se em abnegada irmã do rapaz. A companhia dele, de algum modo, projetava abençoada luz em sua noite de solidão e sacrifícios ininterruptos. Repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, 4 pequenos sobrinhos e esse copartícipe, este companheiro que participava com ela dessas experiências, companheiro de sonhos fulgurantes, consagrava-se ao trabalho redentor de cada dia, animada e feliz, aguardando o futuro. Também sonhava em obter um dia a coroa da maternidade, num lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de 2 corações para sempre unidos diante de Deus. Todavia, Gustavo, o rapaz, que se valeu de sua amorosa colaboração durante 7 anos consecutivos, após a jornada universitária, sentiu-se demasiado importante para ligar o seu destino ao da modesta moça. Independente e agora laureado com o título, passou a notar que Antonina não era fisicamente a companheira que seus propósitos reclamavam. Exibindo agora um diploma de médico e sentindo urgente necessidade de constituir um lar, com um grandioso programa na vida social, casou com jovem possuidora de vultosa fortuna, menosprezando o coração leal que o havia ajudado nos instantes incertos. Fundamente humilhada, nossa infeliz irmã procurou-o, mas foi recebida com escarnecedora frieza. Gustavo, com uma presunção repulsiva, transmitiu a ela a novidade de maneira áspera. Eu necessitava pôr em ordem os negócios materiais que me diziam respeito e por isso escolhi melhor partido, disse ele. Além disso, declarou que sua posição de médico requeria uma esposa que não procedesse de um meio de atividades humilhantes. Pretendia alguém que não fosse operária de laboratório, que não tivesse mãos calejadas, que não tivesse fios brancos na cabeça. A moça tudo ouviu debulhada em lágrimas, sem reação, e voltou à residência ontem, minada pelo anseio de morrer. Não importa como fosse. Sente que as esperanças se acabaram, esfaceladas, destruídas pelo golpe repentino, que a existência se reduz em cinza e poeira. Sente que a renúncia abre as portas da ruína e da morte. Conseguiu certa dose de substância mortífera que pretende ingerir ainda hoje. Fazendo um pequeno intervalo, as explicações, Calderaro me recomendou: examine-a, André, enquanto eu administro os socorros iniciais. Então, eu me detive em uma investigação minuciosa por longos minutos. Dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas. No entanto, da sua câmara cerebral partiam raios vermelhos, purpúreos, que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Torturantes pensamentos embaralhavam-lhe a mente, registrando nela os secretos apelos
Comovia a mim ouvir-lhe os gritos de desespero e as súplicas ardentes. Ela falava para si mesma: seria crime amar alguém com tal excesso de ternura? Onde estava a justiça do céu, que não lhe premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Aspirava a ser alegre e feliz, como as venturosas companheiras de sua meninice. Sonhava, anelava a tranquilidade do matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos concedidos pela bondade infinita de Deus. Ora, seria aspiração condenável sonhar com a edificação de modesto lar, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuíam seus ninhos? Não trabalhara sempre pela felicidade dos outros? Porque desconhecidas razões a relegara Gustavo ao abandono? Os calos das mãos e os sinais do rosto não lhe reforçavam, não lhe atestavam a dedicação ao serviço honesto? Teria valido a pena sofrer tantos anos perseguindo uma realização que agora se lhe parecia impossível? Não pretendia demorar-se num mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espezinhando, desprezando, ironizando a virtude. Não obstante a fé que lhe alentava o coração, preferia morrer, enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria mais razoável, perguntava a si mesma, buscar as trevas do sepulcro do que apodrecer num leito de hospício? Lá estava ela, estirada no leito, infeliz, mergulhando as mãos, o rosto nas mãos, soluçando sozinha, dando pena. Que tristeza, não? Quantos casos semelhantes, quantas dores amargas, quantas decepções afetivas no namoro, no noivado, no casamento, na traição, na perda, na solidão, geram choques mentais desse nível. Mas o próximo bloco vai continuar a nos mostrar a atenção dos bons espíritos com quem merece esse carinho, esse esforço do bem. Eu espero você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o estudo do capítulo 13º, a psicose afetiva. Você está entendendo por que tem com esse nome, não é psicose? É o psiquismo alterado de tal forma, frustrado, sofrido, que faz a pessoa ficar doente. No caso, motivada pelo afeto machucado. Nós, muitas vezes, nos esquecemos da responsabilidade diante de outras pessoas. Aquele rapaz tomou uma atitude que para ele lhe parecia legítima, mas moralmente representou uma frustração no coração da moça. Nós achamos que as pessoas têm estrutura, nós malbaratamos a dor que causamos nos outros, mas muitas vezes não sabemos como ela vai receber. Uma simples notícia, um simples motivo que desfaz as ilusões que a pessoa cria. Isso sem contar com aquelas pessoas que inventam ilusões sem causa, que acham e querem de toda forma, pela sua carência, inventar circunstâncias na sua mente sem que nada tenha produzido alguma causa para estas ilusões. Mas vamos voltar ao texto? Vamos ver o que André Luiz vai nos contar? Vamos lá! Calderaro interrompeu o serviço de assistência, olhou para mim com significativa expressão e disse: eu tenho instruções, André, para impor a Antonina o sono mais profundo, logo depois da meia-noite. E verificando que o relógio informava não estar distante o momento pré-definido ou marcado, o assistente começou a ministrar-lhe aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático.
A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Antonina tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. A intervenção era demasiadamente forte, vigorosa, para que a enferma pudesse reagir a ela. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes. Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação dos fluidos, a moça recostou-se vencida nos travesseiros, no estado a que o magnetizador comum chamaria de hipnose profunda. Calderaro manteve-a assim, em completo repouso, por mais de meia hora. Depois desse tempo, duas entidades, aureoladas de intensa luz, entraram no recinto, abraçaram meu instrutor, que me apresentou cordialmente. Estavam agora junto de nós Mariana, que havia sido dedicada mãe de Antonina, e Márcio, iluminado espírito a ela ligado desde séculos remotos. Agradeceram, sensibilizados, a atuação do meu orientador, que entregou a doente à direção da mãe. A simpática senhora desencarnada inclinou-se sobre a filha e chamou-a docemente, como o fazia na terra. E então, parcialmente desligada do corpo físico, Antonina se ergueu com o seu organismo perispiritual, encantada, feliz, e gritou: "Mamãe, mamãe!", desabafando-se, a refugiar-se entre os braços maternais. Mariana recolheu-a carinhosa, apertou-a de encontro ao peito, pronunciando palavras enternecedoras. E a filha então começou a dizer: "Mãezinha, ajude-me, não quero mais viver na terra, não me deixe voltar ao corpo pesado, o destino me escorraça, sou infeliz, tudo me é adverso, leve-me daqui para sempre." A nobre matrona olhava para ela triste, quando então o outro espírito, o Márcio, se aproximou, tornando-se visível a estimada enferma. A moça abriu os olhos arregaladamente e ajoelhou-se de maneira instintiva, amparada pela mãe. Parecia esforçar-se para lembrar daquela pessoa que havia ficado no passado longínquo. Observava-se em Antonina a extrema dificuldade para recordar com precisão. Contemplava o emissário, banhada em pranto diferente. Não vertia lágrimas lutuosas, aquelas lágrimas de dor de momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto, de um júbilo místico que nela nascia inexplicavelmente das profundezas do coração. Márcio aproximou-se mais intimamente, colocou a mão luminosa sobre a mente, sobre a fronte de Antonina e lhe disse: "Antonina, por que esse desânimo? Quando a luta redentora apenas está começando? Você esqueceu por acaso que nós não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos paira a infinita bondade. Você recusa a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro?" Talvez porque Antonina estivesse de si mesma, realizando excessivo trabalho para tentar reavivar as paisagens perdidas no tempo, o mensageiro então advertiu fraternalmente: "Não force a situação, Antonina, acalme-se. Não nos bastará o presente cheio de abençoado serviço e renovadora luz? Um dia você vai reconquistar o patrimônio da memória total. Por agora, contente-se com as dádivas limitadas. Aproveite os minutos na recomposição do destino.
Valha-se das horas para reconduzir suas aspirações às esferas superiores. Que motivos sugerem a você esse crime que é o provocar a própria morte? Que razões a conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Sua mãe e eu sentimos de longe o perigo e aqui estamos para te ajudar. Fez longa pausa, olhando-a amorosamente e continuou falando. Oh, minha abençoada amiga, como abriu o coração dessa forma aos monstros do desespero? Fala-me. Não se mantenha silenciosa, não sou seu juiz, sou seu amigo da eternidade. Por acaso eu não terei o consolo de te escutar? A enferma desejava falar. Entretanto, os suaves raios de luz emitidos por Márcio cercavam-na toda, sufocando-lhe a garganta, nesse êxtase daqueles instantes inesquecíveis. Porém, desejando ajudá-la, evidentemente, a proporcionar mais oportunidade a um amplo desabafo, Márcio levantou-a cuidadoso e disse: fale, Antonina. Animada, ela balbuciou tímida: estou exausta. E ele respondeu: porém, você jamais foi esquecida. Recebeste 1000 recursos diversos da providência, indispensáveis ao valioso serviço de redenção: o corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza, os laços afetivos e as próprias dores da experiência humana não serão inestimáveis dons do divino suprimento? Por acaso você ignora, querida, a felicidade do sacrifício? Renega a possibilidade de amar? É a pergunta que Márcio deixa à consciência. A possibilidade de amar, queridas irmãs, queridos irmãos, não pode excluir o sacrifício nem a dor. Ao contrário, o amor é a força soberana que paira por em cima de todas as tragédias. Quem ainda não consegue senti-lo, mesmo na contrariedade, mesmo no sofrimento, mesmo na solidão, na carência material ou emocional, ainda não o conhece. E é só nesta hora, quando o espírito cansa das coisas do mundo, quando os sonhos de convivência se frustram, quando as ilusões do dinheiro desaparecem, quando a beleza é substituída pela enfermidade, quando o sucesso profissional se transforma em falência, é que o homem consegue matar nele mesmo o peso do eu e perceber que todas as coisas que ele buscou como sucesso no mundo são incapazes de lhe dar a paz. Quando a gente faz silêncio com nossos sonhos malucos, porque todos foram frustrados ou porque estamos sofrendo dessas decepções, então resta o silêncio a nos ligar a uma força criadora. E é então que nós sentimos que não estamos órfãos da vida. E então muitos que não conseguem dar este passo pensam que a melhor coisa é fugir do mundo, tomando veneno, atirando-se do alto, precipitando-se na frente de veículos, e esquecem que assim estarão mantidos no mesmo cárcere do mundo material, porque frustraram-se com a matéria, mas resolveram resolver o problema da matéria com a matéria, tirando a matéria, o seu próprio corpo. Ao invés disto, Márcio e a sua mãezinha Mariana estão dizendo a ela: olhe para cima. Agora que você está enfrentando as adversidades, você poderá sentir o amor divino. Nós viemos aqui porque estávamos te sentindo angustiadas. Então, agora é a chance de descobrir esse amor e cultivar dentro de você, diante daquilo que significa
autoesquecimento. Ela estava então embevecida com as coisas que Márcio estava lhe falando. E para vermos como esse diálogo prosseguiu, eu quero pedir que você volte logo, porque daqui a pouquinho nós vamos continuar no próximo bloco. Eu aguardo você. Olá, eu não disse que era rápido? Já voltamos. Estamos curiosos para saber como Antonina, Márcio e Mariana estão se entendendo neste capítulo 13º que fala da psicose afetiva. Coitadinha, não? Puxa vida, a gente lê uma tragédia desta que é tão comum na vida das pessoas, tão mais comum do que cada um de nós pode imaginar, pessoas desprezadas depois de terem ajudado por amor a alguém, pessoas esquecidas, relegadas como pano velho em algum canto, que às vezes parece que a gente dá razão a essa vontade de fugir da vida. Mas é aí que os espíritos enobrecidos nos ensinam que esse é o testemunho que nos qualifica, que esta é a hora de você purificar-se do egoísmo, o egoísmo ferido, a humilhação, do orgulho. É agora que você vai se tornar grande. Então vamos acompanhar a conversa agora de Antonina com Márcio. Vamos ao texto. Foi então, diz André, que eu vi a jovem mulher olhar para ele mais confiadamente, sentindo-se forte diante da insofismável, da claríssima demonstração de carinho. Ela se abriu com uma franqueza fraternal. Tenho sonhado com a construção de um lar. Desejo viver para um homem que, por sua vez, me ajude a levar a existência. Idealizo receber de Deus alguns filhinhos que eu possa acariciar. Será pecado celeste, mensageiro, anelar tais coisas? Será delinquente a mulher que busca santificar os princípios naturais da vida? Depois de trabalhar, de mourejar anos a fio pela felicidade daqueles que me são queridos, noto que o destino escarnece, o destino dá risada das minhas esperanças. Será virtude viver entre pessoas alegres e felizes quando o nosso coração está morto? Márcio ouviu-a fraternalmente, afagando-lhe as mãos e, demonstrando suas altas aquisições de verdadeiro amor, acrescentou mais compreensivo e mais terno. Abnegada amiga, não permita que a sombra de algumas horas te empalideçam a luz dos séculos vindouros. É possível, Antonina, que você se sinta tão lamentavelmente só quando o Supremo Senhor te concedeu o sublime lar no mundo inteiro? A humanidade é a nossa família, os filhinhos da dor nos pertencem. Reconheço que transitórias, passageiras humilhações do sentimento laceram o seu coração, a sua alma, que você desejaria apoiar-se no carinhoso braço de um companheiro digno e fiel. No entanto, querida, é da vontade superior que você receba por enquanto as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Se há períodos de florescimento nos vales humanos, dentro dos quais nos encantamos em plena primavera da natureza, existências existem e se verificam aparentemente isoladas e desditosas, nas culminâncias da meditação e da renúncia, para cuja luz nos preparamos para novas jornadas santificadoras. Não suponha que a morte, essa fatal passagem, vá nos abrir portas para a liberdade. A lei nos segue, Antonina, para toda parte que formos. E o Supremo Senhor
Se ele exerce a infinita compaixão, ele não despreza a justiça inquebrantável. A eterna sabedoria nos dá o lugar onde possamos ser mais úteis e mais felizes. Você se declara deserdada e infeliz e, no entanto, você ainda não contou as possibilidades sublimes que a rodeiam. Você se diz incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus, mas por que tamanho exclusivismo para os filhos consanguíneos? Você não enxergou até hoje as crianças abandonadas? Nunca viu os filhos da miséria e da privação? Se você não pode ser mãe de flores da própria carne, por que motivo não se faz tutora espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Você acredita, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes escutando gemidos à nossa porta? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? O mundo não é propriedade nossa. Nós, os filhos do Altíssimo, é que fomos trazidos para cooperar nas obras que nos cercam. É verdadeira infelicidade acreditar-se alguém como favorito dos céus, como se o Pai compassivo e sábio não passasse de frágil e parcial ditador. Sacuda a consciência adormecida, Antonina. Lembre-se de que o Todo-Poderoso não se adstringe, não se limita ao nosso particularismo de criaturas falíveis. E não se esqueça de que nos pesam, perante a universalidade dele, inalienáveis deveres de trabalho, exercitando os preciosos recursos que ele nos concedeu, a fim de alcançarmos um dia a perfeição da sabedoria e do amor. A sua organização sofre, e nela, já que você a orientou para o personalismo, sofre porque um homem cujo padrão psíquico harmonizou-se com o seu em muitos aspectos, depois, modificando seu rumo de vida, a relegou ao esquecimento. Você sofre por isso. Você chora porque esperava encontrar em sua companhia algo da divina presença, que traria serenidade às suas angustiosas esperanças de mulher delicada e sensível. As inquietações do sexo tomaram importância na intimidade do teu santuário, e você sofre longo assédio de tribulações. Mas, porventura, será que você presume no sexo a fonte exclusiva do amor? Será você também vítima desse fatal engano, Antonina? O amor é sol divino a irradiar-se através de todas as grandezas da alma. Por vezes, somos privados de sensações que ansiáramos, inibidos de usar as energias criadoras das formas físicas, a fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Nem por isso, contudo, esses tropeços nos impedem de exteriorizar o sentimento sublime. Represar o curso desse sentimento redundaria em extinguir o universo. O que tortura a mente humana nessas ocasiões é o clima do cárcere, da prisão organizado por nós mesmos. Presos no egoísmo feroz, não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Diante da moça que o contemplava encantada, embevecida, através de espesso véu de lágrimas, o mensageiro prosseguiu dizendo: de verdade, efetivamente, se você não pode compartilhar a experiência do homem escolhido, em face dessas circunstâncias que a obrigam à renúncia, por que não dedicar a ele o puro amor fraternal que sempre eleva os corações? Estaríamos, por acaso, impedidos de transformar em irmãos
os seres que admiramos? Não deve, da mesma maneira, esquecer que o noivo perjuro, este rapaz infiel que mentiu para você, atualmente belo na figura fisiológica, no seu corpão, vestirá também, mais tarde, o surrado traje do cansaço e da velhice, se, em breve, não afivelar, não amarrar ao rosto a máscara da enfermidade e da morte. Conhecerá o desencanto da carne e estimará no silêncio a procura do Espírito. Se você o ama de verdade, por que torturá-lo com o sarcasmo do suicídio, ao invés de ter forças para esperá-lo ao fim do dia da existência mortal, se você o ama? Se você não pode ser o cântaro de água pura para o viajor querido, por que não ser o oásis que o aguardará no deserto das desilusões inevitáveis? Além disto, como você chegou a sentir tão clamoroso desamparo, se também nós te aguardamos ávidos aqui da tua afeição e do teu carinho? Antonina sorriu em êxtase. Apesar do pranto que rolava abundantemente do seu rosto, que rolava a fluxo, a jatos. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, quantas palavras confortadoras nos erguem do exclusivismo afetivo, daquele coitadinho de mim, sabe? Aquele, eu sou vítima, que parece nos dar uma razão para justificar todas as infelicidades do mundo e nos coloca como construtores, como criadores, como co-criadores, como ajudantes de Deus, como enfrentadores do destino, carregando a sua cruz, sem ofender aqueles que nos atiram cuspe no rosto, sem ofender aqueles que nos chicoteiam, dando a eles um exemplo de respeito, mesmo que eles estejam achando que é o melhor que fazem. Que coisa linda pode semear aquela pessoa que, sendo injustiçada, demonstra amor por aquele que a abandona, que não deseja o mal, que ora por aqueles que traíram os compromissos, por aquele casal que agora, longe, pode tentar uma felicidade que antes não conseguiria na presença de quem foi abandonado. Puxa vida! Como esta alma não se aproxima do celeste projeto que Deus soprou quando a criou, não é mesmo? Mas é preciso vencer o coitadinho de mim, é preciso superar as nossas tendências de nos acharmos sempre vítimas. É preciso ter a coragem de olhar para cima, ao invés de olhar para o lodo do chão. Agora, no próximo bloco, vamos terminar e entender este processo maravilhoso de crescer na hora da dificuldade. Porque na hora da felicidade a gente não cresce, não, a gente só desfruta. A gente só vai ser melhor quando enfrentarmos a luta de uma forma nobre. Esperamos então que você esteja conosco na última parte do nosso programa. Até já! Estamos de volta com o último bloco do nosso estudo do livro No Mundo Maior, o capítulo 13º, a psicose afetiva. Alguém que frustrou-se na decepção amorosa e então tentou escolher um caminho do suicídio, fugindo como coitadinha, de enfrentar a vida por um outro prisma. E então está recebendo ajuda de dois espíritos maravilhosos que a estão apoiando. E agora, vamos ver no diálogo que eles tiveram qual é o resultado para o espírito de Antonina. Acompanhe o texto
na descrição de André Luiz. Vamos lá. Antonina, observando o salutar efeito de suas palavras animadoras, Antonina estava agora radiante, não é? Márcio acariciou-lhe os cabelos, murmurando: por que razão, Antonina, esperar os filhos da carne para exemplificar o verdadeiro amor? Jesus não os teve. E, no entanto, todos nos sentimos tutelados de sua infinita abnegação. Você prometeu, Antonina, modificar as disposições mentais. Ou você promete, Antonina, modificar as disposições mentais daqui para frente? A mulher digna e generosa, a mulher excelsa, a mulher cristã, esquece o mal e ama sempre, disse Márcio. Comovidos, vimos então Antonina ajoelhar-se de novo e de maneira solene exclamar diante de Márcio, diante de sua mãezinha: comprometo-me a modificar minha atitude em nome de Deus. Nesse instante, o emissário espalmou as mãos sobre a fronte da doente, envolvendo-a em jatos de luz que não tocaram somente o seu perispírito, mas se estenderam além, chegando até o corpo de carne que estava adormecido, fixando-se particularmente nas zonas do encéfalo, do tórax e dos órgãos femininos. Logo após, Antonina, empolgada pela mãezinha e pelo companheiro da espiritualidade superior, afastou-se, foi levada para a agradável e repousante excursão. Calderaro incumbiu-se de que, quando ela voltasse, ajudaria a colocá-la de volta nas primeiras horas da manhã clara, junto ao corpo. Edificado com as observações da noite, na companhia de Calderaro, eu regressei ao quarto da senhorita quase suicida. Entre as 6 e 7 horas, a mãezinha desencarnada trouxe a filha, em cuja fisionomia fulgurava ignorada, desconhecida e incompreensível felicidade. Calderaro ajudou-a a se reapossar do envoltório físico, cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes, para que não fosse permitido a ela o júbilo de recordar com todas as particularidades da experiência da noite. Se ela guardasse a lembrança integral, disse Calderaro, provavelmente enlouqueceria de ventura. Talvez aí é que ela quisesse se matar, não é mesmo? Desse modo, aquelas alegrias que ela viveu intensamente estariam arquivadas no seu organismo, na sua mente, sob forma de forças novas, estímulos desconhecidos, coragem e satisfação de uma procedência ignorada, mas ela agora estava otimista. Com efeito, daí a minutos, Antonina acordou, como que outra criatura. Inexplicavelmente, se sentia reanimada, quase feliz. Um dos pequenos sobrinhos penetrou o aposento chamando-a. A tia generosa olhou para ele enlevada, emocionada. Alguma energia prodigiosa que ela não sabia conhecer de onde vinha a havia religado ao interesse pela vida. Achou enorme contentamento no sol que atravessava a vidraça. Bendizia aquele quarto humilde onde lutava para atender às vontades de Deus e sorria-se de haver na véspera pensado em se matar, em fugir sem razão, sem motivo ao aprendizado que o mundo lhe dava. Não fora ela aquinhoada, presenteada pela providência
com um maravilhoso número de bênçãos, pensava. Olhou a encantadora criança, pobremente vestida, que lhe solicitava companhia para descerem ao pequeno jardim, onde flores novas desabrochavam. Ah, que importa? Insignificante fracasso do coração, diante dos trabalhos sublimes que poderia executar, na sua posição de mulher sadia e jovem? Os filhinhos da irmã também não lhe pertenceriam igualmente? Não seria mais nobre viver para ser útil, esperando sempre alguma coisa de bom da inesgotável misericórdia? Titia Antonina, titia, vamos ver a roseira nova, gritava o travesso menino de 5 anos, em alegre convite à vida. Observando-lhe a restauração das forças, nós a vimos sinceramente rejubilados, levantar-se e responder sorrindo ao seu sobrinho. Espera, já vou indo, meu filho, que não era filho de outra, e que agora ela aprendeu a chamar de filho como sendo sua mãezinha também. Agora já não era mais um peso que ela tinha que aguentar, um peso que ela tinha que criar depois de um marido, um cunhado despótico e bêbado, ter trazido ao mundo através do sexo que fez com a sua irmã. Não. Agora havia motivos que ela havia se esquecido antes e que a ação amorosa dos bons amigos lhe haviam lembrado para viver de uma forma decente, para viver não mais como vítima, porque nós poderemos ser vítimas de todo mundo e ainda assim vencermos. Mas quando a gente aceita ser vítima de nós mesmos, aí então estamos perdidos, mesmo que ninguém nos agrida, mesmo que ninguém acabe conosco, mesmo que ninguém nos traia. Quantas pessoas estão vitimando-se a si próprias em frustrações que são a expressão da imaturidade, não das tragédias. Pessoas imaturas, pessoas que não conseguem receber uma notícia que não seja agradável, pessoas que deprimem-se porque seus WhatsApps não foram curtidos, suas mensagens de Facebook não foram respondidas e se acham então esquecidas da sorte. Esse vitimismo não precisa, esse auto-vitimismo não precisa de nenhuma tragédia externa para levar a pessoa para o buraco. Enquanto que, se entendermos a mensagem da vida, que nos testa em todos os momentos para que saibamos vencer todas estas pequeninas saliências do caminho, nós não nos importaremos com a palavra caluniosa, com o olhar de desdém, com a observação humilhante, com a irritação do chefe, com o sucesso do cunhado, com o orgulho humilhante de alguém que quer esnobar a sua posição. Não, nada disso será motivo. Aprenderemos a viver com a nossa consciência em paz. Aprenderemos a dar graças pelas coisas que já temos, não porque nos pertencem, mas porque pertencem àquele que nos criou e compartilha conosco. E nisso eu me recordo de uma frase muito conhecida, muito batida, que às vezes até vocês já ouviram inúmeras vezes, que diz, aquelas frases de para-choque de caminhão, não é? Aquelas que a gente às vezes vê quando os caminhões passam. Você não é o dono do mundo, está escrito lá. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Você é o filho do dono, a gente esquece isso. A gente gostaria de ser ricaço, trilionário, e nos esqueceríamos que somos filhos do dono, que nada é nosso, que o Pai nos concede a vida e nos deixa passar pela experiência, para que a experiência nos desafie, para que nossas virtudes possam ser edificadas, graças ao esforço
O que seríamos se nunca precisássemos enfrentar um dissabor? Seríamos bonecos mimados, bonecas mimadas, como muitos acabam sendo neste momento, super protegidos por pais abastados, que são incapazes de enfrentar um insucesso, que se pensam com o direito de desfazerem-se de pessoas, de funcionários, de pessoas que servem sua família só porque estão mal-humorados. Pessoas caprichosas, voluntariosas, que não são pessoas plenas, são meias pessoas, que são infelizes no paraíso, se lá estivessem. E mais do que isso, fazem outros infelizes, porque não se contentam em amargar a sua própria vida. Querem que os outros também sejam amargados. Pensemos nessas verdades e lembremos-nos que não nos faltará nunca o amparo de espíritos amorosos que nos querem salvar deste vitimismo a que nos consagramos por gosto. Porque o universo é um lugar para gente corajosa. Só os corajosos caminham para frente. Os medrosos, os preguiçosos, os omissos, os ociosos estacionam no lodo. Lá ficam parados. E se alguém vai ajudá-los a tirar dali, é para que eles andem sozinhos, não é para carregá-los. Tenhamos a coragem do bem, a coragem que nos dá a certeza de que você pode não ser o dono do mundo, mas você é filho dele. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua vontade de ser melhor e pela coragem de enfrentar qualquer problema, sem odiar, sem criar problema, sendo solução e não dificuldade no caminho do mundo. No próximo capítulo, vamos ver a medida salvadora. Eu espero você na próxima semana. Obrigado por sua presença, pela sua vontade no bem e muita paz.